Boa noite a todos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês para tentar fazer com que a gente perceba a nossa importância no planeta. A importância desta reencarnação, que é uma das melhores que nós estamos vivenciando. Após o tópico de Jesus, quando se fez presente, há 2000 anos, ele nos trouxe a importância que nós temos no universo. Jesus nos falou fortemente, sinceramente: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Ele acredita em nós, continua acreditando em nós, em toda a humanidade, nos 8 bilhões de espíritos encarnados e 20 e poucos tantos que estão na espiritualidade aguardando sua oportunidade que nós estamos tendo. Quando desencarnados, sabe-se lá quando voltaremos a esse planeta. Então, muitas vezes, não valorizamos o tempo que estamos tendo aqui. Aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, nós, filhos da Terra, estávamos nos erguendo através dos homens erectos. Naquela época, éramos aproximadamente 10 mil, aproximadamente, porque não existe um estudo que nos diga o fato. 10 mil. E levou 200 mil anos para que nós conquistássemos o nosso primeiro bilhão de espíritos no planeta. Na era de Jesus eram 300 mil, mais ou menos, 400. E hoje nós somos 8 bilhões de espíritos. E se pergunta-se, como isso aconteceu? Como a Terra se multiplicou dessa maneira? Porque se os espíritos são os mesmos, nós desencarnamos e encarnamos. Desencarnamos e encarnamos. Nós não nos multiplicamos, porque afinal de contas, mesmo que tenhamos 2, 3, 10 filhos, são os mesmos espíritos. Ocorre que a Terra está numa grande transformação, ou melhor, a sociedade está numa grande transformação. Espíritos de outros planetas, de outros ordens, estão encarnando hoje. Naquela época, como eu disse, do Homo sapiens, Neandertal, por desencarne e encarne, eles tinham uma vida curta, 30 anos, 15 anos, 20 anos, porém, reencarnavam praticamente automaticamente, porque estavam criando uma metamorfose do corpo físico para que o cérebro pudesse se adaptar, ampliar e assim os conhecimentos começassem a desenvolver. Hoje, ao desencarnarmos, estamos levando mais tempo, séculos, alguns milênios. Por isso que esta encarnação que estamos vivendo hoje é uma das mais importantes. Estamos dentro do projeto regenerativo da sociedade,
Por isso que nós estamos vendo tanta atrocidade, atribulações, porque o que está acontecendo é justamente para que nós possamos avaliar e dizer aonde nós estamos nesse momento. Quando nós tomamos uma decisão acertada, o maior ganho não é do outro, é o meu. Quando eu respeito o outro, automaticamente eu estou me respeitando e aprendendo a respeitar. As minhas contribuições hoje, nos dias de hoje, estão muito mais ligadas ao meu comportamento emocional, aos meus valores, aos meus julgamentos perante o outro. A gente fala assim, não, eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, sou honesto, cumpro com as minhas obrigações. Mas a pergunta que eu faço para mim, quais são os meus sentimentos com relação ao universo à minha volta? Será que aquilo que eu sinto é saudável, é construtivo? Será que a minha raiva, a minha ira contra aqueles que estão perdidos na criminalidade, na marginalidade, na imoralidade, será que esse sentimento refratário, a atitude dele, muitas vezes não contribui para essas atitudes? Porque nós vivemos num campo psicosférico, no planeta, onde existem as forças do bem, que é 90, 95, 99%, gente. O bem prevalece de forma astronômica. Aqueles que vivem na ignorância, na criminalidade, na marginalidade, não chega a 2%, 3%, porque a própria espiritualidade fala que se chegasse a 5% seria intolerável e irreversível. Eles são a maioria. Mas o que acontece? Aqueles que vivem na ignorância, eu falo ignorância porque muitas vezes as pessoas dizem o mal, né? Mas o mal eu me nego a dizer que ele existe. O mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. A física, ela não mede a escuridão. Ela mede a ausência de luz. Ela não mede o frio. Ela mede a ausência de calor. E não se mede a ausência do bem. Se mede a ignorância do bem. Porque todos aqueles que conhecem o bem, que fazem algo, que sentem a energia do outro penetrando o seu coração, a tendência é cada vez mais fazer isso. E quando nós, por isso que Jesus sempre nos pediu e nos pede que nós possamos perdoar. Eu sei que é difícil perdoar. Perdoar é muito difícil. Ainda para nós é muito difícil. Mas podemos, pelo menos, de alguma forma, podemos nos afastar daquilo que nos incomoda. Tentar, de alguma maneira, fazer com que aquela toxicidade à nossa volta não nos acompanhe. Jesus, em sua época, sempre mandava 2 apóstolos até a aldeia em que ele ia, para avisar da sua presença. Porque aquela tinha WhatsApp, não dava fora. Então no grupo aí, que Jesus está. Então ele mandava os apóstolos para dizer, olha, Jesus está vindo. Por quê? Porque aqueles que estavam doentes, necessitados, já se preparariam para receber Jesus. Porque Jesus não entrava nas aldeias. Ele sempre atendia fora das aldeias por respeito. E algumas aldeias não queriam. Nem até a própria
aldeia que foi Nazaré, Nazaré não aceitou Jesus. Muito pelo contrário, o expulsou. Rafael, um amigo de Jesus, Gabriel, amigo de Jesus, de infância, quando soube que era Jesus, ele falou: não é possível conhecer esse moleque. Através do brincava comigo, como é que pode dizer que é Jesus? Você imagina, o Messias é um ser espiritual que vem numa carruagem de fogo, com cavalos dourados, com um exército de anjos para destruir os romanos. Imagina Jesus. Não, de jeito nenhum, não é mesmo, ele não vai me enganar. Só que meu amigo, mas não vai me enganar não. E não deixou Jesus entrar. Não deixou Jesus entrar. Vou abrir um parênteses. Gabriel, ele ficou com lepra. E no fim foi buscar quem para ser curado? Jesus. No desespero, é assim que a gente faz, né? No desespero foi lá e pediu ajuda, e Jesus ajudou. Então Jesus mandava e falava para os seus apóstolos assim: se entrares na aldeia e por algum motivo for rechaçado, expulso, tire as sandálias e batam a poeira do lado de fora e sigam o caminho. O que Jesus quis dizer com isso? Arrogância? Não me aceita? Então eu não quero nem teu. Aí é que você tem. Não. O que ele quis dizer foi o seguinte: deixa a toxicidade deles lá. Não tragam em seus corações a revolta, a indignação, a raiva e talvez o ódio. Porque muitas vezes a gente fala em amor, eu amo tanto, que eu tenho raiva de todo mundo que fala ao contrário daquela pessoa que eu amo. E muitas vezes aquele que nos agride, nos inigue, deixa conosco a sua poeira, a sua toxicidade. E o que Jesus nos fala é isso: não arrastar essa indignação, essa raiva, esse ódio. Eu sei que o mundo de hoje está muito difícil de a gente não ficar indignado, não ficar revoltado, muitas vezes até com raiva. Mas nós temos que entender, como eu disse, nesse processo de crescimento reencarnatório, onde nós estamos tendo uma oportunidade de aproveitar a nossa reencarnação, porque sabe lá quando voltaremos, ou se voltaremos para esse planeta, mesmo que nós não venhamos a implorar, porque muitas vezes, às vezes eu escuto: eu não pedi para nascer. E realmente a gente não pediu para nascer, ninguém pediu para nascer. Nós imploramos. Nós imploramos para nascer. Eu implorei para viver essa vida que eu estou vivendo? Duvido, pois é. E o que é pior, essa vida que eu estou vivendo, fui eu que escrevi, fui eu que preparei, fui eu que construí esse meu projeto, fui eu. E os meus amigos espirituais estão aonde agora? Estão passando por tudo isso? Será que eu não estou vendo? Não pode me dar uma força? Pois é, eles estavam no meu projeto reencarnatório e falou assim para mim: Newton Júnior, tu não vai aguentar, imagina que eu não vou. Claro que eu vou. Não, você não vai, vou. Ele me convenceu de tudo aquilo que eu fiz fazer só 5%. E eu achei assim: moleza, 5%? Eu vou tirar do letra, eu vou ficar com lume. Aí o Newton Júnior vai, não faz nem 1% e ainda carrega mais 5, 10% que não estava no projeto e construiu aqui. E eu vou falar uma coisa que não é para vocês, com certeza. Né? O pessoal daquela porta para fora. Às vezes os nossos mentores são obrigados a pedir para a espiritualidade dar uma reduzida ou até nos tirar do nosso projeto reencarnatório para que não complicar a nossa vida. Alguns desencarnam antecipadamente
Porque os nossos amigos falam, meu Deus, o cara está aumentando, está no vermelho, está no negativo, né? Que tem cartão de crédito. O juros é tão alto. Está sendo tão alto que o cara, meu, tira ele logo aqui, pelo amor de Deus, deixa, permite aí, dá um piripaque dentro para ele ir embora. Só que não foi nada com você, está com o sol. E às vezes acontece, para que a gente possa rever, porque a gente só consegue rever no mundo espiritual. Agora a gente não consegue mirar, nós estamos numa correria, nós estamos com transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo que é sopa de letrinho nós estamos. Cada hora inventa-se, pode debate, né? Cada hora inventa para justificar uma única coisa, gente. Todos esses estudos de TDAH, né? O autismo e tantas outras coisas, é só para justificar o injustificável. Coisas que nós conhecemos, porque o problema que eu tenho, sabe quem é que conhece esse problema? Sabe qual a única pessoa que sabe qual é o problema que eu tenho, aonde eu estou falhando? Quem é? Sou eu. Ninguém sabe, só eu sei aonde está o meu engano. Existe em todos nós, a maioria de nós, uma coisa chamada sentimentos contrapostos, que significa assim, o que somos verdadeiramente, porque nós somos bondosos, generosos, justos, fraternos, solidários, mas todo mundo, até aquele povo lá, só que não estamos, esse é o problema. E nós mesmos nos cobramos, o nosso inconsciente, a nossa essência. Fala assim, Dr. Júnior, cara, o que você está fazendo? E os meus vazios existenciais, os meus buracos, que buscam os prazeres, buscam sairmos da invisibilidade social, de estarmos no grupo, de sermos aprovados. E aí nós nos abandonamos no meio da estrada. E aí, o que ocorre? A minha essência grita, chora, e eu, um sentimento de vazio, de perda, me deprimo. Em processo depressivo. Mas por que eu estou deprimido? Não sei. É assim que a gente fala? Não sei. Não consigo entender. Tem tudo. Um bom emprego, uma família maravilhosa. Tenho dinheiro. Mas eu não estou bem. Estou deprimido. Porque na realidade, nós nos afastamos da nossa essência. Nos afastamos de Deus. Não os Deus religiosos, como falou Voltaire, né? Voltaire, em homenagem a Kardec, ele falou assim, eu não acredito em Deus. Todo mundo ficou assustado. Nossa, Voltaire. Ele deu uma pausa aqui, né? Ele disse assim, eu não acredito no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. Então a religiosidade não significa espiritualidade. Muitas vezes a religiosidade nos afasta da espiritualidade por causa dos ritos. Porque Jesus está conosco a todo momento, nos dando tudo o que nós queremos. Gente, vou falar uma coisa que vocês já ouviram, mas é uma realidade. Tudo que nós queremos, o universo já decretou. Tudo. As boas coisas e as coisas não saudáveis. Está decretado. Porque é meu desejo. Eu sou Deus. Eu posso o que eu quero.
Então eu construo no universo as minhas intenções através da forma de pensamento. Tudo que eu penso, eu construo. Porque o pensamento é energia. Energia, quando está diluída, intensificada, é matéria. Einstein nos falava isso. E nós temos esse poder de construir as nossas vidas. Do outro não. Do outro não conseguimos. Nós não conseguimos curar ninguém. Nós não conseguimos resolver a vida de ninguém. Não é verdade? Alguém consegue convencer alguém aqui? Só se nós quiserem, assim. Mas podemos nos curar e destinar as nossas vidas. Como eu disse, o universo já nos deu. Agora, esse caminho aqui é nosso. Para isso, quando eu quero alguma coisa que é boa, que é para nos curarmos, para construirmos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que nós queremos não é aquilo que nós necessitamos. E normalmente, quando nós buscamos algo, nós vamos por caminhos errados. E aí, a gente faz uma prece a Deus: Senhor, me ajuda, mostra o meu caminho. E a gente fica aguardando anjos à noite, né? Que vinham do nosso lugar. Olha só que perfeição do meu ajuda. Eu peço e fico aguardando que à noite, aí eu faço tudo, boto lençol branco, roupa branca, tudo de branco, boto uma aguinha, pego o Evangelho, leio o Evangelho, rezo 1000 Ave Maria, 2 meu Pai Nosso, o anjo vai vir e fico aguardando. Ele não vem. Porque existe uma coisa chamada psicosfera, documental, né? Afinidade. E ele não vem. Mas Papai do Céu manda a resposta para o meu pedido. E normalmente, sabe de que forma? Enviando pessoas que dizem coisas que eu não quero ouvir. Porque o caminho que eu estou seguindo é um caminho que não é saudável para mim, mas eu sou insistente, persistente, eu vou continuar. Não, eu não sou nem insistente nem persistente. Eu sou teimoso. Porque tudo está dando errado e eu continuo, não, mas eu sou persistente. Eu sou persistente. E a minha vida não muda. E aí vem alguém que às vezes não é afim, ou se é afim, fala assim: mas cara, tu está errado. Mas quem você pensa que você é? Para que me está me dando conselho? Ele não fala, mas a gente fala: mas você não pediu, Deus mandou para eu aqui. Né? Então, para reforçar, vamos refletir todos os dias. Santo Agostinho deu uma fórmula, eu acho que você já ouviu falar. Toda noite Santo Agostinho sentava na sua cama, sem nenhum tipo de ritual, ele simplesmente refletia o que ele fez, o que ele falou, o que ele ouviu, e refletia. E aquilo que ele viu que realmente ele estava errado, no dia seguinte ele corria para desfazer. E aquilo que não conseguia, ele usava como exemplo para não fazer de novo. Às vezes a gente não consegue desfazer o que nós já fizemos, mas nós podemos não fazer novamente, isso é uma grande coisa.